No final do filme Nosso Lar 2, aparece a cena de um casamento. Isso existe no mundo espiritual ou é apenas uma licença poética? Mas o que é um casamento? Depende muito do que você entende seja um casamento. O casamento não é a eleição de alguém para que você conviva com essa pessoa de maneira duradoura? Então, isso é um casamento. O que não tem no mundo espiritual é reprodução, né? Não tem reprodução, que de repente um espírito engravidou outro espírito, ou melhor, o espírito engravidou a espírita, aí a espírita teve um espiritinho. Isso não vai ter, porque. Não. Quer dizer, eu estou dizendo que não vai ter, no sentido lato da coisa, né? Mas eu já vi a possibilidade de que, de repente, uma mulher esteja grávida do lado de lá, porque ela estava grávida do lado de cá, transferiu-se para o mundo espiritual no final da gestação, isso aparece no livro Nas Fronteiras da Loucura, ela desencarna já no período chamado da delivrance, como o Manuel Filomeno coloca, da delivrance, que é do parto, aí o parto é feito lá e ela tem a criança lá. Por quê? Porque ela já foi grávida, mas o casamento, no sentido da eleição de alguém que vai viver conosco, que vai partilhar das nossas experiências e que vai viver ao nosso lado, é uma coisa bastante razoável que exista família, que exista o casamento, que exista a comunhão de ideais e que as pessoas estejam juntas, mesmo que seja do lado de lá. O Luiz Antônio Xerém está lembrando aqui que o casamento espiritual também está presente no filme E a Vida Continua. Não está só no filme, não, está no livro também. No livro E a Vida Continua, o casal no final se casa, né? Assim, Sâmia? Ele vai ficando mais jovem e ela vai ficando mais velha, não é assim? É isso mesmo. E no final, eles. Nós estamos muito acostumados a ver o casamento na questão física, né? Lembremos que hormônio só tem aqui, né? Lembremos que hormônio. Porque quantas pessoas perguntam, casa? Ela quer saber se é igualzinho na Terra. Nós aqui temos um corpo físico, nós temos os hormônios que funcionam, é da lei divina que seja assim. Quando retornamos à espiritualidade, ficamos com o nosso corpo espiritual, um corpo energético, tá? Então, toda essa questão é só o que tiver na psique que vai para lá. Tá? Agora, evidentemente, dependendo do grau de evolução, existem espíritos mais apegados à matéria, mesmo desencarnados, e outros que já estão começando a se desapegar. Então, entende-se pelo filme que essas almas que estão se casando no mundo espiritual já tenham uma maturidade espiritual, já estejam no processo de desapego a essa fixação pelo sexo, que ele vai, quando o sexo está equilibrado, eu renasço, eu tenho um corpo físico, eu ajo naturalmente. Mas quando eu volto para o mundo espiritual, não há mais necessidade. Então, os espíritos colocam que para as almas que sejam mais maduras espiritualmente, o que vale é o amor que os une, que o amor é uma energia que, quando eles estão juntos, eles se complementam por essa energia amorosa que eles têm um com o outro, sem a necessidade do ato sexual como se tem na Terra, que são coisas ainda incompreensíveis para muitos espíritos. Estamos falando já dessas entidades que já têm uma maturidade espiritual nesse sentido. Vamos considerar que a pergunta dele não foi essa. Vamos considerar que a pergunta dele foi: apareceu na cena final do filme Nosso Lar 2 uma cena de casamento, vírgula, tem sexo no mundo espiritual? Vamos dizer que a pergunta seja essa. A pergunta é: sim, tem. Existe uma série de entidades profundamente vinculadas à matéria que vivem a sua sexualidade até de maneira muito mais intensa do que do lado de cá. Porque do lado de cá tem o cansaço do corpo físico. Do lado de lá você não vai ter. Então, eles se reúnem em grandes levas de espírito para perturbar a humanidade e realizar estímulos sexuais para que as pessoas se desequilibrem no campo da sexualidade. Existem alguns bailes, não vou dizer qual, existem alguns bailes, né, onde isso é praticado de maneira franca.
assodado por entidades perturbadoras que estão ali. Estão no mundo espiritual, mas se realizam sexualmente pelos encarnados. E, excetuando essa relação que eles atuam sobre os encarnados, eles também, do lado de lá, se vinculam a hostes de entidades perturbadoras em cidades espirituais, onde a sexualidade é profundamente desregrada. O livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, mostra isso de maneira muito clara, esse processo de perturbação e a sexualidade totalmente desequilibrada que existe no mundo espiritual. Então, vamos separar uma coisa. Tem casamento? Tem. Tem sexo sem casamento? Tem, também tem. E eu posso ter um casamento que tenha sexo? É possível, porque a natureza não dá saltos, então é possível que eu tenha faixas iniciais da evolução espiritual, em que as pessoas se elegem, e aí, então ali você tem entidades que têm um padrão espiritual ainda razoavelmente equilibrado, mas ainda não é tão elevado, que se casam no mundo espiritual e que pode ter até um relacionamento afetivo e sexual. Isso é uma coisa muito primária aqui. A tendência é que eles se casem, mas essa necessidade física ela desapareça. Agora, tem uma galera absurdamente numerosa que não está nem pensando em casamento, mas está vivendo a sexualidade a 1000. Então, vamos separar uma coisa da outra.